Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de escola dominical. Infelizmente, a gente não pode estar junto aí na sala por conta da quarentena, mas nós estamos juntos aqui nesse domingo de manhã, podendo falar, estudar e debruçar sobre as Escrituras, que é o nosso maior prazer, né? E hoje a gente vai falar sobre o profeta Abacuque, tá? E eu vou ler o primeiro capítulo, os primeiros versículos, para a gente poder começar a estudar sobre esse livro, que é um livro pequeno, né? Abacuque é um profeta menor, né? São só 3 capítulos, mas que contém muitos ensinamentos legais para a gente, tanto daquela época, do povo, do que ele viveu, do que aconteceu, quanto para trazer para as nossas vidas no dia de hoje, tá bom? O capítulo 1 fala assim no primeiro versículo: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Versículos 1 e 2. Versículo 3. Por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Esses são os primeiros versículos de Abacuque. É muito interessante porque a gente precisa entender qual o contexto em que se encontra o profeta, para a gente poder entender o porquê dessa fala dele. Então, antes de iniciar, propriamente dito, né, o estudo sobre o livro, a gente vai entender como ele se contextualiza. E eu digo isso para que você faça sempre, né? Nunca leia um texto sem contexto, nunca tire, né, a fala de alguém do contexto em que ela se encontra, porque fica muito mais fácil você entender, muito mais difícil você ser enganado e se enganar, né? Tendo uma leitura errada, né? Principalmente no que diz respeito à Bíblia, porque ela foi escrita em muitos e muitos anos, né? Então é necessário que a gente faça essa leitura. Abacuque, ele é um profeta pré-exílico, que quer dizer que ele vem antes do exílio babilônico, já que ele se encontra na região de Judá do Sul. Provavelmente as letras aí estão ao contrário, né? Mas isso aqui é mais para eu poder me situar. Então, quem era, onde estava e quando viveu o profeta Abacuque? Bom, quem era? Não se sabe. A Bíblia não tem nada sobre o profeta Abacuque, não diz sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o que ele fazia, sobre o seu estilo de vida, o seu status social, não fala nada sobre Abacuque, né? A Bíblia ela não relata isso. Onde ele viveu? Ele viveu em Judá. Já que ele é conterrâneo de Jeremias, e a gente fez esse estudo de Jeremias, né? O reino do norte, o reino de cima, já havia sido levado pela Síria. Então, o que restou foi o reino de Judá, e é aí que se encontra o profeta Abacuque, né? Ele viveu na época em que Jeremias também profetizava ali no meio do povo. Era um período muito delicado no povo de Judá, porque era um período de degradação moral do povo. Era um período em que o povo estava vivendo a vida distante de Deus. Imoralidade, violência, maldade, opressão, injustiça, tudo isso fazia parte do contexto atual de Judá. Então era um povo que oprimia, era um povo que queria se dar bem, né, às custas dos outros, né, uns sobre os outros, os mais ricos sobre os mais pobres. Também um período de extrema violência. Então era um período muito desgastante, muito doloroso, um período em que Abacuque se encontrava. Esse é o contexto do profeta Abacuque. Quando ele fala essas coisas para o povo? Bom, ele viveu no tempo do rei Joaquim, que era um rei posterior, né, ao rei Josias. O rei Josias, para quem se lembra, ele fez uma reforma espiritual, né, através dele aconteceu uma reforma espiritual ali no meio do povo de Judá. Mas essa reforma ela foi sendo esquecida ao longo dos reinos posteriores. Então Joaquim era um rei que não caminhava com Deus, logo era um reinado que vivia distante dos ensinamentos de Deus.
tá? Então não há nenhuma referência sobre a sua vida. Ele é um profeta pré-exílico. E o nome Abacuque significa abraço. Isso é muito interessante. Lutero definiu, né, esse nome, esse termo Abacuque, como um abraço de fato, aquele que abraça o seu povo num período de angústia, né? E realmente esse foi Abacuque. Quando a gente fala de Abacuque, a gente pensa num profeta totalmente diferente dos demais profetas. Ele não tem nada a ver, a maneira dele se portar, né? A maneira dele exercer o seu ministério é diferente dos demais, porque todos os profetas são chamados para profetizar para um povo, para uma nação, né? Para falar o que Deus tinha que falar. E já Abacuque, ele foi chamado de uma maneira diferente. Ele agia de uma maneira diferente. Ele era aquele que questionava e obtinha as respostas de Deus. Eu arriscaria dizer que ele era mais um intercessor, né, pelo povo, do que propriamente um profeta, né, pela sua característica diferente. Ele tem uma coisa muito interessante, porque, como a gente viu, apesar dele estar distante de nós 2.600 anos, né, que vem de Abacuque até os dias atuais, aproximadamente, os seus questionamentos, eles podem nos trazer muitos ensinamentos, né? Primeiro, Abacuque, conforme a gente leu, ele fala, nos primeiros versículos ele fala com Deus assim: até quando eu clamarei, né? E o Senhor não vai me responder. Isso é uma característica muito interessante do profeta, e é uma característica do salmista, também de Jó, que é justamente você colocar diante de Deus as suas angústias, a sua alma, tudo que está dentro de você, e você conseguir falar com Deus e reclamar e questionar e perguntar, né? Essa era uma característica de Abacuque e que ela é muito relevante para nós, porque é uma característica que a gente também precisa ter. Porque todo aquele que se coloca diante de Deus, né? Coloca as suas angústias, as suas dificuldades diante de Deus, é aquele, não que tem uma fé menor, ou aquele que a gente está acostumado muito a ouvir, que Deus não vai deixar que nada de mal nos aconteça, né? Que se você questionar Deus ou perguntar para Deus, né, é um sinal de fraqueza da sua fé, mas na verdade Abacuque vem mostrar para a gente que não. Que quando a gente consegue colocar tudo que está dentro de nós para fora, né, numa conversa sincera com Deus, essa atitude, né, de orar, de conversar, de dialogar com Deus, ela tem um fruto extremamente doce no final, extremamente transformador. E é aí que a gente vai entrar no primeiro ensinamento de Abacuque. Por quê? Abacuque tem 3 capítulos e ele começa o primeiro capítulo angustiado. E aí, se você observar no final do 3º capítulo, você vai ler um texto muito conhecido que fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, depois de um período de conversa com Deus, de diálogo com Deus, de expor a sua alma para Deus, ele chega a essa conclusão no final do livro. E o que leva a essa conclusão? Na verdade, a oração, e um dos ensinamentos do texto é esse, a oração ela tem um poder incrível de transformação. E aí eu não vou te dizer que é uma transformação circunstancial, né? Você ora e todas as circunstâncias se transformam a seu favor. Não, na verdade a oração, segundo o ensinamento de Abacuque, ele transforma quem ora. Então a nossa perspectiva diante daquele problema, diante daquela dificuldade, ela é transformada. No lugar de angústia, no lugar de medo, no lugar de ansiedade, a oração ela começa a transformar o que tem dentro de nós em paz, em tranquilidade, em fé, em certeza, em confiança. Então, Abacuque vem nos dizer que toda oração sincera, ela tem uma recompensa boa, né? De um final que vai nos dar paz e tranquilidade. Uma outra coisa
é que a oração, ela nos diz que quando a gente ora e coloca um problema, uma dificuldade diante de Deus, como era o caso de Abacuque, aliás, um problemão, a gente começa a ter certeza de que os problemas, eles são momentâneos. Eles têm início e têm fim. Já a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela precisa ser maior do que o problema, ela precisa ser eterna. Então, esse é um ensinamento poderoso de Abacuque. Uma outra coisa interessante é que a gente tem uma tendência humana, né, a perceber o mal com muito mais relevância. O mal, ele nos aflige muito mais do que o bem, do que as coisas boas nos regozijam. Então, como o mal nos aflige muito mais do que a coisa boa nos regozija, a nossa tendência é sempre de se prostrar diante das coisas ruins, né? E as coisas boas, né, que soam para nós com muita naturalidade, ela não nos leva a um regozijo pleno, né, da alma, né? Não nos leva a debruçar sobre aquela coisa maravilhosa e a fazer uma reflexão. Meu Deus, que coisa boa, né? O mal, ele tem muito mais a tendência de nos levar, né, à reflexão, né, ao desespero, do que a coisa boa. E Abacuque, ele vem nos dizer para a gente poder olhar o lado bom das situações, né? Porque toda situação tem um lado bom, apesar de ser uma circunstância difícil, ela tem um lado bom. E é muito interessante que Abacuque estava vivendo um período em que, quando ele questiona Deus sobre esse período, poxa Deus, e é muito legal que por que ele é um intercessor, né? Que eu poderia chamá-lo assim. Porque quando ele vai falar com Deus, né, os outros profetas, eles falam com o povo, vocês estão errados, isso precisa mudar, isso precisa acontecer. E Abacuque, ele vai diante de Deus, como esse abraço, que é o significado do seu nome, e ele vai questionar Deus. Ele não questiona o povo, ele questiona Deus. Deus, por que o Senhor permite que a violência prevaleça? Por que o Senhor permite que as coisas ruins continuem acontecendo no meio do povo, sendo o Senhor um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus cheio de bondade, né? Cheio de paz? Como que o Senhor pode deixar que isso aconteça? E a resposta de Deus é muito interessante. Deus não vem falar assim, não, eu vou levar o povo vai se regozijar. Até porque o povo estava vivendo um período em que já tinha tardado o período para que eles se arrependessem. Porque muitos foram os profetas que vieram e falaram, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam plantar coisas novas, vocês precisam mudar a rota da vida de vocês. E eles não quiseram ouvir. Nesse momento de Abacuque, havia tardado o período do arrependimento. E Deus fala assim, é como se eu estivesse vendo Deus falar assim, vou fazer uma analogia simples. Não tem como um povo, um país, uma nação, pessoas plantarem goiaba e elas quererem colher acerola. Por que eu estou dizendo isso? Não tem como você plantar maldade, injustiça, violência, inimizade e você querer colher amor, afeto, lealdade. É como se Deus estivesse falando isso. Eles plantaram a goiabeira e eles vão precisar colher essas goiabas. Infelizmente, eles vão padecer. Eles vão precisar serem assolados pelos caldeus. Eles vão precisar ir para o exílio babilônico e sofrer muito. Porque foi exatamente isso que eles plantaram. Com todos os meus ensinamentos, com tudo que eu disse, com todas as vezes em que eu fui até eles através dos profetas, eles não quiseram mudança de rota. Então, toda a rota, né, ela tem um fim. Ou um fim bom, ou um fim ruim. Infelizmente, o povo de Israel, eles foram para um fim ruim, porque eles escolheram plantar as goiabas, né? Não é possível colher, então, as acerolas. E existiam 3 nações muito fortes nessa época aqui, né, perto desse reino, né, de Judá, né, no mundo, segundo eles. Eram os caldeus, eram os assírios e eram os egípcios. Os caldeus, eles eram tão valentes, né, eles eram um povo tão temido, que eles conseguiram prevalecer sobre a Síria e também prevalecer sobre o Egito. E eram justamente os caldeus que iriam atacar Jerusalém e levar o povo cativo. E é muito legal porque primeiro eles levam os opressores, porque eram os opressores, eram os ricos, eram aqueles abastados, né, que estavam levantando a sua vida às custas do menosprezo daqueles que não tinham como se defender, né? Então esses foram os primeiros a ser levados.
pela Babilônia, a serem levados pela Babilônia. Já os pobres, os oprimidos e todos eles ficaram ali por algum tempo, né? Foram 3 viagens, na verdade, que o povo fez para levar o povo. Então, um outro ensinamento que eu tiro aqui de Abacuque, que Deus nos dá hoje, é: não permita que tarde o período do seu arrependimento. Hoje é o período da mudança de rota. Hoje, se Deus te fala hoje, se você tem um encontro com a verdade hoje que você precisa mudar, a maneira de você agir, a maneira de você pensar o outro, as suas atitudes injustas, infiéis, cheias de maldade, o seu lábio cheio de maldade, ou cheio de hipocrisia, né? Cheio de coisas que não provém do nosso Deus, né? Se você tem tido um coração infiel, não deixe tardar o período do seu arrependimento, porque o fruto desse pecado, ele é um fruto ruim. Permita com que hoje, né, quando você encontra a verdade através das Escrituras, que a sua atitude seja transformada, para que você possa colher então as acerolas, né? Então que você fale brandamente, que você dialogue de maneira coerente, que você não só aponte a violência, mas que você tenha uma atuação bondosa diante das atitudes de violência, né? Não só que você deixe de fazer o mal, mas que você também promova e faça o bem. Tenha atitudes de paz, tenha atitudes longânimas, né? Tenha um bom ouvido, seja sempre o bom conselho, né? Ou somente bom ouvido, bom abraço, né? Tenha atitudes de arrependimento. Não deixe que essa atitude tarda. Então, Abacuque, ele vem nos trazer esses ensinamentos, e apesar do no primeiro e no segundo capítulo serem um diálogo muito denso, né, entre Abacuque e Deus, as suas dúvidas e seus questionamentos, no capítulo 3 ele vem com um poema, né, com uma música, na verdade, para os nossos ouvidos, né, um poema que fala de confiança, de fé, de perseverança, e nesse momento ele percebia que as coisas não iam melhorar, que as coisas estavam ruins, né? Ele estava vivendo no meio do povo que estava vivendo um período muito ruim e que as coisas ficariam ainda piores, né? E só posteriormente, provavelmente ele já não estaria mais vivo, que as coisas iriam mudar. Mas mesmo ele percebendo que as coisas estavam ruins e que elas iriam piorar, ele fala que eu posso plenamente confiar no meu Deus, porque Ele é soberano e porque a sua bondade dura para sempre. E o último versículo ele fala assim: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, ele começa com muita angústia e termina com muita fé. Que esse seja o nosso domingo de reflexão sobre os períodos difíceis que passamos e sobre como é importante orarmos e questionarmos e conversarmos com Deus, né? A Bíblia fala: orai sem cessar. Isso não quer dizer que a gente tem que ter uma oração, ó Senhor, eu preciso... Não, quer dizer que a nossa oração ela pode e deve ser cotidiana, ela deve ser sincera, ela deve ser da maneira como a gente sabe falar. E é que a gente converse com Deus como um amigo, porque isso irá nos trazer a fé e a confiança que trouxe ao profeta Abacuque. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Desculpe o tempo aí ficou bem longo, mas que vocês possam refletir e aprender muitas coisas legais aí dessa exposição sobre o profeta Abacuque. Um beijo em todos vocês.